Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e a vida da sua família. Eu quero dar aqui meus parabéns, que Deus possa abençoar você que é mãe, hoje, Dia das Mães, que Deus te dê muita sabedoria para que você possa criar filhos, netos, debaixo do temor do Senhor. Mais um culto para adorarmos, para cultuarmos e também servirmos ao nosso Deus. Para começar o nosso culto hoje, nós vamos para Salmo 128, verso de número 1, que diz: bem-aventurado ou bem feliz aquele ou aquela que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado, bem feliz é aquele ou aquela que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Vamos orar. Pai, diante do Senhor nós chegamos nesse Dia das Mães, para Deus, em primeiro lugar, sermos agradecidos, porque o Senhor nos deu uma pessoa especial para estar junto conosco. Obrigado pela minha mãe, que o Senhor o abençoe, guarde, proteja, dê saúde, uma velhice ditosa, cheia da presença do Senhor Jesus. Que cada mãe possa receber um toque especial do Senhor nesse dia, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Antes de nós continuarmos o nosso culto, o meu pedido a você é para que você inscreva-se no nosso canal. Agora mesmo, aproveite a oportunidade e se inscreva ali. Se você ainda não se inscreveu, este é o momento. Também dê um like, um joinha. Você fazendo assim, a mensagem alcançará mais pessoas, será divulgada a mais pessoas. Também, se você tocar o sino, você receberá as notificações. Sempre estamos entrando para transmitir a palavra de Deus nas redes sociais. E você, então, tocando o sino, receberá a notificação que estamos, por exemplo, transmitindo o Dormindo com Deus, 22h30 às 23h, uma palavra, antes de você dormir. Aí você terá a ciência de que estamos transmitindo. Também, seja um missionário pós-moderno, compartilhando esta mensagem com mais 3 ou 5 pessoas. Faça isso, eu tenho a certeza que o Senhor, Ele será glorificado através da sua vida, que está transmitindo a mensagem dEle. Hoje nós vamos para a segunda carta a Timóteo, um jovem pastor. Paulo, nos seus últimos momentos de vida, escreveu carta para um jovem pastor. E nesta carta, no verso de número 4 e 5, ele faz menção de uma mãe e de uma avó. Mas eu vou ler a partir do verso de número 3, do capítulo 1 de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 3, diz assim: dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de vocês nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Vamos orar. Pai, diante da Tua palavra nós estamos, que a Tua palavra fale conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Conta-se uma história a respeito de uma professora
que deu aula sobre magnetismo para alunos da segunda série. No dia seguinte, ela deu um teste para a sala toda e a pergunta foi: meu nome tem 3 letras e eu ando pela casa, apanhando as coisas. Quem sou eu? Essa era a pergunta para iniciar a aula. A metade da classe respondeu mãe, em vez de imã. Logo respondeu mãe. É impressionante como a mãe marca nossa história. Minha mãe, que possivelmente está me assistindo nessa hora, marcou a minha história, um exemplo de carinho, de afeto, de amor, de fé, de alguém que sempre batalhou para que os filhos crescessem na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Claro que minha mãe teve uma parcela na minha salvação, não que ela possa salvar alguém, mas ela teve uma contribuição especial. Ela foi instrumento da graça de Deus na minha vida. Também para o meu chamado, com certeza, minha mãezinha querida teve essa parcela que eu dou graças a Deus pela vida dela. Olha, mas nem todos sabem que existem modelos muito belos de mãe na Escritura, na Palavra de Deus. Quando olhamos para a Palavra de Deus, sempre vemos algumas mães que foram exemplo. A mãe de Moisés, Joquebede, que arriscou a sua própria vida e desobedeceu o mandamento de Faraó para ensinar acerca de fé aos seus antepassados. Ela conseguiu fazer com que o seu filho, que nasceu sobre uma sentença de morte na cabeça, fosse filho da filha de Faraó, pela graça, misericórdia de Deus e também sendo instrumento na vida de Moisés. Lemos também acerca de uma mulher que compareceu diante do rei Salomão e concordou em deixar uma outra mulher levar o seu filho, porque ela não queria vê-lo partido ao meio. Ela preferiu doar, abrir mão do seu direito de mãe, do que ver o seu filho morto, morrer à espada. A mãe de Tiago e João, que sem saber o que estava pedindo, solicitou que Jesus mandasse os seus filhos sentarem um à sua direita e outro à sua esquerda no seu reino. Ainda nós lemos a respeito do rei Lemuel, que deu instruções acerca de como escolher uma boa esposa. A mãe do rei Lemuel, que deu instrução de como escolher uma boa esposa, o que levou a escrever o louvor da mulher virtuosa, que lemos em Provérbios de número 31. Olha, por outro lado, o Dia das Mães não é um dia feliz para algumas. Primeiro, para aquelas que desejam ser mãe e não podem ser por um motivo ou outro. Talvez você não saiba, mas eu e minha esposa éramos para ter 4 filhos. Ela teve 2 gravidez nas trompas. E eu me lembro que quando o médico tirou o primeiro, porque estava crescendo nas trompas, disse a ela: você nunca poderá ser mãe. A lágrima escorreu nos seus olhos e desceu no seu rosto. Estava na maternidade em Campinas aqui, quando o médico disse isso.
marcou a nossa vida, a nossa história. A trompa que o médico tirou foi palco de uma nova gravidez, pela segunda vez. Terceiro veio Rafael, e quarto um aborto espontâneo. Mas havia um desejo muito profundo da minha esposa de ser mãe. Talvez você está me ouvindo e tem esse desejo. O Dia das Mães não é agradável para você por causa das suas lutas, das suas dificuldades, por um motivo que eu não sei qual é. Mas lembre-se que Deus está no controle da sua história, da sua vida, em nome de Jesus. Talvez também não é um dia feliz para algumas mães que têm a sua mãe já do outro lado, na Canaã celestial. E algumas mães lembram da sua mãe com tristeza por não tê-la ao lado, apoiando, junto. Talvez ainda porque você que é mãe perdeu um filho, uma filha, e nesse dia traz uma tremenda angústia a você. Ou ainda, você que é mãe tem perdido seu filho ou a sua filha para o mundo das drogas, da prostituição, não sabe onde ele ou ela está nesse momento, sequer pegaram o telefone, o celular, ligaram a você, deram um alô a você, não chegaram para te abraçar. Ou ainda você que é mãe, que investiu tanto na vida do seu filho e da sua filha, colocando-os num patamar superior, e agora eles estão do outro lado do mundo, graças ao seu trabalho, graças ao seu esforço, graças à sua criação. Eles estão no patamar mais alto da vida, talvez em um lugar que você jamais sonhou em estar, mas você conseguiu fazer com que eles tivessem uma educação pela graça e pela misericórdia de Deus, é claro, e chegaram lá no alto, e você está só hoje. Mas quando olhamos para a palavra do Senhor nessa noite, encontramos Paulo falando na sua última carta em vida, na sua última epístola, lembrando do seu jovem pastor e ainda da sua avó Loide e a sua mãe Eunice. Lembrando, olha, eu quero te fazer lembrar que, embora talvez filho lhe esqueceu, não ligou, há lágrimas, há dor, mas Deus ama você e não esquece você de maneira alguma. Nessa hora, nós vamos olhar para a história de Eunice, esta mulher que cresceu em um lar judeu e onde aprendeu sobre a fé através da sua mãe Loide. Impressionante que a fé da mãe é transmitida à filha. Você tem o poder de transmitir a fé da sua família, mamãe que está me ouvindo. Você tem o poder de transmitir a fé para o seu filho, para a sua filha. Não desista, não pare. Você, mesmo que ele não esteja no caminho, ou esteja junto com você adorando hoje, não pare de clamar por ele, que ele tenha a ciência, a consciência de que você vai à casa do Senhor, ora por ele, clama por ele e não desistiu dele de maneira alguma. Esse é um momento especial. E vemos que essa
moça, a Eunice, ela se apaixona, casa com um homem grego e tem um filho. E esse filho chama-se Timóteo, que significa aquele que honra a Deus. Olha que impressionante. É dado o nome de Timóteo àquele que honra a Deus. Não deixe de crer que teu filho, a tua filha, honrará a Deus. Não importa onde ele esteja agora, nesse instante, e nem como ele esteja. Quero que você creia como Abraão, com os olhos da fé. Fé é a certeza das coisas que se crê, mas não estão diante de nós. Mas creia que o seu filho, sua filha, seu neto, sua neta honrará a Deus. Será um Timóteo que honra a Deus. É muito possível que o pai da Eunice veio a falecer e a sua mãe Loide foi morar com ela. E as duas se empenharam em educar Timóteo nos caminhos de Deus. Também não ouvimos mais falar do pai de Timóteo, o grego, como diz ali em Timóteo, como diz ali em Atos. Não ouvimos, mas nós podemos olhar que Timóteo já era adolescente e ele se converteu à fé cristã e tornou-se companheiro de viagem de Silas e do apóstolo Paulo, conforme lemos em Atos, capítulo de número 16, verso de número 3. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Já perto do fim da vida, Paulo estava na prisão e de lá escreveu essa carta endereçada a Timóteo, aquele que honra a Deus. E agora, já homem, adulto, formado, pastor na igreja, na cidade de Éfeso. Agora o apóstolo então escreve, lembrando de lágrimas, e está ansioso para ver aquele que honra a Deus, a Timóteo, porque esse tem uma fé sem nenhum fingimento, a mesma que primeiramente habitou na avó Loide e em a mãe Eunice. E agora eu quero ver junto com você como Eunice e Loide influenciaram a Timóteo. Em primeiro lugar, elas influenciaram a Timóteo fazendo aprender e respeitar as Escrituras. Paulo lembra a Timóteo que todos os que querem viver verdadeiramente para Deus serão perseguidos, como está em 2 Timóteo 3,12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas Paulo lembra a Timóteo a permanecer firme nas coisas que havia aprendido. 2 Timóteo 13,14 diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes. E no verso seguinte, Paulo diz a Timóteo: sabe estas coisas desde criança, 2 Timóteo 3,15, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Portanto, nós vemos que Paulo está afirmando que esse jovem pastor aprendeu as Escrituras desde a sua infância,
mãe, vó, bisavó que me ouve agora, mulher, pai, você tem a capacidade de ensinar a respeito das Sagradas Escrituras. Eles vão aprender muito mais com você do que com qualquer outro professor da escola dominical. Eles vão olhar para você e você vai poder ensiná-los a respeito da Escritura. A primeira característica desta mãe Eunice e dessa avó Loide é que ensinaram Timóteo as Sagradas Escrituras. Você tem ensinado as Sagradas Escrituras a seu filho, seu neto, ao seu bisneto, tem ensinado a Sagrada Escritura, você que é pai, avô, você ou tem terceirizado, ou tem deixado de lado, ou acha que simplesmente colocar o feijão com arroz na mesa é o suficiente. Não é. É importante semear na vida espiritual. Em segundo lugar, elas ensinaram a respeito da fé em Jesus. Paulo reconhecia que Eunice e Loide tinham uma fé sincera, sem falsidade, sem pretensão, sem fingimento, mas a fé de outros não vale para nós. Timóteo precisava exercitar a sua fé pessoal nas verdades bíblicas. Não bastava a fé da sua avó, nem a fé da sua mãe, ele precisava exercer a sua fé, e ter um bom modelo na própria mãe é algo realmente maravilhoso para se espelhar. Ele poderia olhar para dentro de casa, ele poderia olhar para a sua mãe, ele poderia olhar em especial para aquela que estava na sua família, sua avó e a sua mãe, e ter a sua fé espelhada, ou a fé delas espelhando em Timóteo. Mães que amam os seus filhos de verdade, estão preocupados com a alma dos seus filhos, muito mais do que com o físico e as roupas que eles vão usar. Mães que amam de verdade estão mais preocupadas com a vida eterna dos seus filhos do que com o sucesso deles nessa vida. Mães que amam de verdade estão mais interessadas no relacionamento de seus filhos com Jesus do que com eles serem populares neste mundo. Mães de verdade estão interessadas em como seus filhos estão diante de Deus do que com o status que os mesmos podem ter nessa sociedade. As mães que amam seus filhos estão mais preocupadas com o estado espiritual dos seus filhos do que com as suas habilidades esportivas, musicais, intelectuais. Estão mais preocupadas com a parte espiritual. Mães que amam os seus filhos estão passando a dor de buscar, de interceder, de clamar por eles. Talvez você ache que esteja sozinho, mas eu quero te lembrar que o Senhor está bem ao teu lado. Ele é o seu companheiro nessa luta, nesta busca para a vida dos seus filhos. Impressionante como Deus trabalha de uma maneira muito, mas muito especial. Em terceiro lugar, esta mãe e esta avó
ensinaram Timóteo a servir o próximo. Certamente foi essa qualidade que mais chamou a atenção no apóstolo Paulo quando ele conheceu a Timóteo. Ele era ainda um adolescente que queria servir a Deus. Há muitos adolescentes que têm um desejo de servir a Deus. Eu já encontrei na igreja pais que, quando os filhos fizeram coisa errada durante a semana, privaram deles virem ao culto, vir à igreja, deixaram no celular, deixaram os jogos, mas privaram de vir à igreja. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia. Certamente, as 3 maiores qualidades de Eunice e Lloyd foi transmitida ao filho Timóteo, ao neto Timóteo. Foi, em primeiro lugar, ele ser um crente forte. Ele era, nas palavras de Lucas, um verdadeiro discípulo. Discípulo é aquele que dia a dia nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue a pessoa do Senhor Jesus. Ainda, em segundo lugar, ele tinha uma boa reputação das pessoas que o conheciam. Ele era um homem de palavra, um homem firme, e isso ele tinha aprendido da sua mãe e da sua avó. Terceiro lugar, ele estava disponível para ajudar. Quando Paulo quis levá-lo, mesmo sendo apenas um adolescente, Timóteo estava pronto. Somente alguém que sabe o que é amado em casa se dispõe a correr risco lá fora. Esse era Timóteo, que aprendeu da sua avó e da sua mãe a servir o próximo. Em nome do Senhor Jesus, que você possa ser uma mãe usada e ousada por Deus para, em primeiro lugar, ensinar a respeito das Escrituras. Em nome do Senhor Jesus, que você possa ensinar a respeito da palavra de Deus, que possa influenciar de tal maneira a vida do filho, para que ele venha ser aquele que respeita e ama as Escrituras, que ele possa exercitar e ter fé firme e forte no Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. E que nesta hora, você que é mãe, possa aprender nesta palavra que nunca é cedo demais para começar a ensinar as verdades bíblicas a seu filho, a sua filha, ao seu neto. É tempo, é hora que eles possam conhecer e praticar os mandamentos da palavra de Deus. Lembre-se que você não está sozinha nesta missão. A igreja do Senhor Jesus está para ajudar, para auxiliar. Temos a classe de criança, a escola bíblica dominical, os cultos de manhã e à noite, culto infantil, o trabalho com adolescentes jovens, para que eles possam aprender e ter fé em nome do Senhor Jesus. Quero te lembrar, mãe, que se você quer instalar a fé em seus filhos, cuide da sua própria fé em primeiro lugar. Cuide da sua própria fé. Eles serão o espelho da sua fé. Se você tiver fé, eles terão. Se você buscar, eles buscarão. Eles verão e respeitarão você como uma mulher do Senhor nosso
Deus. Pergunta você, mãe, seu filho, você, vó, seu filho está sendo treinado para ser discípulo verdadeiro de Jesus? Está sendo treinado para negar a si mesmo, para tomar a sua cruz e seguir a Jesus? Para terem boa reputação, eles ser íntegros, honestos, confiáveis, estarem dispostos para servir os outros, a necessidade dos outros. Mãe, nessa hora, ensine seu filho a orar. Ensine seu filho a ler a palavra de Deus, assim que eles aprenderem a ler. Nessa noite, em nome de Jesus, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, eu espero que você seja tocada para ser um instrumento de Deus. O Senhor quer usar você para ser um instrumento especial na vida do filho, do neto e do bisneto, em nome de Jesus. Oremos. Pai, nesta hora, que a Tua palavra venha penetrar profundamente no nosso coração. Toca, Senhor. Transforma, Senhor. Faz o milagre. Senhor Jesus, nesta hora, colocamos a vida de cada mãe na Tua presença e suplicamos que elas venham ser um instrumento poderoso para a fé dos filhos, netos e bisnetos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Chegou o momento especial de adorarmos o Senhor com o nosso dízimo e a nossa oferta. Aqui ao lado você vai ter a conta da igreja, que você pode fazer uma transferência bancária. Hoje tenho a certeza que você tem motivos de ser agradecido, e a oferta é um motivo de nós agradecermos a Deus. Ela tem um significado de agradecimento. Quando nós ofertamos, nós agradecemos. Você pode ofertar pela vida do seu filho, da sua filha, agradecer a Deus, fazendo a sua oferta. Ou você que é filho, agradecer pelo trabalho especial que a sua mãe, que a sua avó dedicou sobre você, fazendo uma oferta ao Senhor de gratidão. Quero te lembrar também que o dízimo é um gesto de fidelidade. Deus nos dá 100% e espera que eu e você venhamos devolver apenas 10%. Ele não faz como o leão, que retém na fonte. Não, Ele quer dar essa confiabilidade a você. E Ele quer o seu gesto de fidelidade. Ele coloca nas tuas mãos e você devolve a parte que não é sua, é dele. Faça isso em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Senhor, nesta hora, que a bênção do Senhor possa estar sobre a vida do teu servo e da tua serva que está ofertando e dizimando. Ó Deus, a tua palavra nos faz entender que podemos fazer prova de que o Senhor vai abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida. Esperamos, ó Deus, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas em nome do Senhor Jesus. Pai de amor, de graça e de misericórdia, esteja sobre a vida de cada um nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar e interceder, e eu quero hoje em especial interceder pelos filhos. Você que é mãe, dobre o seu joelho onde você estiver. Pai, dobre o seu joelho, clame pela vida do seu filho, estando ele perto da sua filha, estando ela perto ou longe. Ainda você
que é filho e que tem a sua mãe ainda viva, estenda as suas mãos, ore por ela em nome de Jesus, agradecido por tudo que ela realizou para que você pudesse chegar até aqui. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta hora em nome de Jesus, eu clamo por cada mãe que está ouvindo esta palavra, que o Espírito de Deus possa estar sobre ela, abençoando, dando, ó Deus, saúde, graça, força. A cada mãe, ó Deus, eu te agradeço pela minha mãe, obrigado pelo privilégio que eu tive de aprender a cultuar ao Senhor com ela, as Sagradas Escrituras com ela, através do seu exemplo, da sua fé. Muito obrigado. Abençoa a vida da minha mãe, em nome de Jesus. Deus, estas mães estão abençoando também a vida dos seus filhos. Ó Senhor, o Senhor pode fazer um milagre na vida deles. Cremos em nome de Jesus, para a honra, a glória do teu nome. Amém, e louvado seja o teu nome. Chegamos ao final de mais um culto. A minha solicitação, o meu pedido, que você compartilhe com mais 3 ou 5 mães, com mais alguém da sua família que é mãe, para ouvir esta mensagem, em nome do Senhor Jesus, e que ela possa ser instrumento de Deus na vida de filho e neto, bisneto, sobrinho, seja quem for, ser bênção em nome de Jesus. Vamos receber a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe.